Bom dia, queridos. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. A paz do Senhor Jesus. Para você que faz parte da Igreja Palavra Viva, do Bola de Neve, da Assembleia, da Presbiteriana, enfim, para todos nós que estamos aqui reunidos nessa manhã, para você que é católico, espírita, budista, que a palavra do Senhor alcance você aonde você está. Hoje, mais um podcast, Palavra do Reino, o reino dentro de nós, se iniciando nesta manhã, e eu gostaria já de estar abençoando a sua vida, pedindo a presença do Senhor nesse momento, para que a gente possa aí nessa próxima 1 hora estar falando do reino de Deus de uma forma clara e também objetiva, tá bom? Vamos orar em nome do Senhor. Pai, eu quero nesse momento abençoar, Senhor Deus querido, esta programação, este podcast que se inicia agora às 9 horas da manhã. Que o Senhor, meu Deus querido, venha com a tua bênção neste ambiente, bem como também sobre a vida de todas as pessoas que estão nos acompanhando, que estão, meu Deus querido, agora conectadas. Pai, abençoa aqui também o Michelangelo, Senhor Deus querido, que nos cedeu esse espaço, a toda a equipe, meu Pai, que está por trás, nos bastidores, trabalhando para que a tua palavra ela venha alcançar corações. Eu peço a tua presença, a direção do teu Espírito, para a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém? Hoje nós estamos aqui com a presença do meu amigo Pastor Abidon Solis. Dá um oi pro povo aí, pastor. Bom dia, queridos. Bom dia, queridos. Meu nome é Abidon. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus com o nosso amado amigo e irmão, pastor Anderson. E será um prazer estarmos essa hora juntos, compartilhando da palavra, conhecimento e aprendendo juntos, né, pastor? Glória a Muito Deus. obrigado. É isso aí, pastor Abidão vai falar já já um pouquinho quem ele é, de onde ele veio. Irmão, é uma história, meu Deus do céu. Eu conheço porque a gente já está caminhando junto há um certo tempo, temos um conhecimento de mais de 15 anos, mas agora caminhando em aliança, junto ali com o apóstolo Natanael também, já há 7 anos. 7 anos, Abidão, caminhando junto aí em aliança para a glória do Senhor. Você que está conosco, eu já quero pedir para que você compartilhe, para que você se inscreva no canal do Loas TV, tanto no YouTube, nos siga também no Instagram, tá bom? O meu Instagram pessoal é Palavra do Reino, segue a gente lá que eu sempre estou dando informação sobre os podcasts. Então, que você possa já estar compartilhando, chamando aí o máximo possível de pessoas para estar conosco, ou no YouTube, ou também no Facebook, que vai ser um momento aqui de muito partilhar daquilo que nós estamos vivendo. Como você já sabe, sou o pastor Anderson, sou pastor sênior da Igreja Evangélica Palavra Viva, Ministério Apostólico. Estamos situados ali na Avenida São Paulo, ou aqui na Avenida São Paulo, 3446, exatamente ao lado das Zoonoses e em frente ao Centro Cultural Raul Cortez. Não tem como você errar. E você é um convidado nosso para estar participando em uma das nossas reuniões, todas as quintas-feiras, às 19h45, e aos domingos, em 2 horários, às 10 da manhã e também às 19 horas da noite. Você e sua família será muito bem-vindo em nosso meio. Você que nos visita pela primeira vez vai ganhar um presente. Se você está nos acompanhando e nunca foi na Palavra Viva, aparece lá, que eu quero te dar um presente em mãos, te dar um bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Mas vamos deixar de delongas e vamos àquilo que nós vamos tratar nesta manhã. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, serviço assistencial no reino de Deus. Querido, você sabia que o serviço assistencial ele não é só para quem professa a fé cristã? Talvez você está aí do outro lado e você é alguém que gostaria de estar prestando um serviço assistencial para o próximo, para alguém que está ao seu lado, e você pode fazer isso. Isso é algo bíblico que está na palavra de Deus, e você pode ter certeza que Deus se agrada disso. Na cultura judaica existe um termo chamado tzedakah. O tzedakah é quando se dá uma oferta de caridade, quando se faz algo para o pobre, para alguém que tem necessidade,
Pobre não no sentido de miséria, mas naquele que tem pobreza em uma área da sua vida, que tem necessidade, de repente, de uma visita, de uma assistência social, de uma oração. Isso é uma oferta que quem tem condição de dar pode estar dando. Você que quer fazer perguntas, pode fazer pergunta. E eu já quero aqui passar a palavra para o pastor Abidom. Ele vai falar aqui quem ele é, né, de onde ele veio, a sua nacionalidade, a igreja que ele congrega, e a gente já vai entrar especificamente nesse assunto, nesse bate-papo muito legal. Pastor Abidom, se apresente aí para todos aí, traz um currículo, né, rápido, para que todo mundo saiba quem o senhor é aí. Amém, amém. Meu nome é Abidom Solis, eu nasci no Chile e nós somos uma família missionária, né, como o pastor disse. Viemos do Chile já há 35 anos, pastor. Estamos morando aqui no Brasil e estamos ali situados na cidade de São Vicente. Na verdade, quando nós viemos para cá, eu era criança, eu tinha 11 anos e eu não entendia, né? Deixarmos o Chile, outra cultura, deixarmos uma igreja, deixarmos amigos, escola e virmos para o Brasil. Meu pai já era missionário há muitos anos, meu pai já tem um currículo, já tinha um currículo na época, e viemos para cumprir uma missão, cumprir uma chamada do Senhor aqui no Brasil. E eu criei, mesmo como criança, mesmo não entendendo, mas eu criei nessa chamada, porque eu sempre costumo dizer que eu via, né, nós como filhos, víamos Deus na nossa casa. Então, nós acreditamos e vimos juntos 8 filhos, meu pai, minha mãe e 8 filhos viemos para o Brasil e estamos aqui até hoje. Meu querido pai partiu para o Senhor neste ano, em janeiro, cumpriu o mandato do Senhor, cumpriu o ID, combateu o bom combate e nós continuamos aí na lide. Para a glória de Deus, pastor, os 8 filhos servimos ao Senhor, ministramos, somos pastores ou esposas de pastores, ministros. E na verdade, né, pastor, não querendo te cortar, só para você ter uma ideia, a família Solis, eu posso trazer um mês eles aqui que tem assunto. Tem pedagoga, tem professor de hebraico. Irmão, o negócio é forte, entendeu? Tem administrador. Dá para preencher a agenda, né, pastor? Dá para preencher a agenda do mês com Messa Solis, né? Solis Messa. Solis Messa. Solis do meu pai, que no países de fala hispânica é o contrário, né? Aqui no Brasil é sobrenome da mãe e do pai, por último. A regra, vamos dizer assim. E no espanhol é o contrário. Solis do meu pai e Messa da minha mãe. Então a família Solis veio para cá e graças a Deus, pastor, aqui nós compreendemos o que era o chamado do Senhor, porque dos 8 filhos a maioria começou a ir para o mundo e eu sempre tive uma mãe de oração, de joelho no chão. E todo filho, até hoje, né, pastor? Até hoje. Ela é exemplo ali. A missionária Carmencita. O testemunho dela nós contamos outro dia, né, pastor? E ainda dá para trazer a irmã Carmencita aqui também. E o livro dela, né? Irmãos. Meu Deus do céu. Estou falando para vocês. Ela tem uma história, tem um livro. Na próxima eu trago esse livro para apresentar. E aqui o Senhor começou a chamar um por um, pastor. Aqui eu conheci o que era a experiência com Deus. Eu sempre digo que eu falava do Deus dos meus pais, né? O Deus dos meus pais. Mas aqui no Brasil, é por isso que eu amo tanto essa terra, pastor. Aleluia. Eu nasci de novo aqui no Brasil com 17 anos. Quem fez o apelo para mim foi o meu irmão, apóstolo Natanael, hoje apóstolo, meu pastor. E ali, a partir daquela chamada, o Senhor, posso dizer, me preencheu de uma forma tal e eu pude entender, passando-se os anos, é claro, aquilo que o Senhor tinha para a minha vida. E o interessante, pastor, que o meu nome é Abidom, para quem não sabe, Abidom é um nome bíblico. Meu pai, sim, todos os filhos colocou nome bíblico, não eram nomes comuns, eram nomes rebuscados, né? O meu é Abidom Adiel. E depois eu compreendi que era um nome profético, porque Abidom significa chamado para servir. E hoje eu entendo que isso se cumpriu na minha vida de uma forma plena, ou está se cumprindo, ou melhor, eu luto para que isso se cumpra de uma forma plena, né?
E o outro nome, Adiel, é ornamento de Deus, adorno de Deus. Eu falei, meu Deus, olha a responsabilidade do nome. E estamos aqui nessa nação, nessa cidade, hoje estamos aqui em Mongaguá, para servir o reino de Deus, pastor. Glória a Deus. E o pastor Abidom, ele exerce função de pastor na Renovação em Cristo, né? Isso, Igreja Pastor Renovação em com o Cristo. apóstolo Natanael, né? O apóstolo Natanael é o nosso pastor aí de cobertura espiritual, né? De paternidade, que nos orienta, que nos dá direção. Muito importante você ter alguém que te dê a cobertura espiritual que você precisa. E como o Abidom disse aqui, ele é irmão do Natanael. E o Abidom, eu costumo dizer que ele tem multifunções, né, na renovação. Tenho uma admiração muito grande por você, pelo teu desempenho. Recíproco. Eu costumo até dizer que todo pastor precisa de um Abidom, só para você ter uma ideia. Glória a Deus. Porque o Abidom desenrola em encontro com Deus, desenrola na Universidade do Reino, que a gente também não vamos falar muito sobre a universidade, vou deixar para o Natanael falar quando ele vier. Né? Desenrola na Universidade do Reino, desenrola quando tem reuniões de pastores e apóstolos, e agora está desenrolando muito bem nesse trabalho assistencial, né? Tem assumido, né, Sim, pastor? sim. Esse trabalho de capelania, que é o assunto que nós vamos estar falando aqui hoje, um pouquinho como que eu posso dizer? Nós vamos priorizar esse assunto aqui sobre capelania, que nos últimos dias tem sido muito carente. Né? A gente tem visto a necessidade das pessoas. Para você ter uma ideia, muito a gente ainda fala de pandemia, que é uma realidade que nós estamos vivendo. Tem uma guerra aí que está em andamento, mas a pandemia ainda deixou muitos reflexos. Em meio a essa pandemia, muitas coisas aconteceram. Você via a carência das pessoas. Sim. E a necessidade das pessoas de ouvir uma palavra, né, de receber uma ligação. Nossa, nós mesmo ali da igreja, a gente explodiu na rede social com questão de live, célula online, sim, sim. E nós agregamos muitas pessoas com isso. Só para você entender, a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 25, versículo 35 e 36, olha o que Jesus diz. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Fui estrangeiro e vós me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Estive enfermo e vós me cuidastes. Estive preso e fostes visitar-me. Isso é Jesus falando, são as palavras de Jesus, de Yeshua, né? Falando sobre a condição dele como uma pessoa que necessitava de uma atenção. E Jesus falava isso diretamente a um público que precisava praticar essas boas obras. E o assunto que nós vamos falar hoje aqui, né, dentro dessa ordem do Senhor Jesus, é que nós precisamos aprender que a fé ela deve caminhar junto com as obras. Com certeza. O que acontece hoje? A gente está muito focado dentro da igreja, muitas vezes. A gente está muito preocupado com o culto, com a ordem do culto, com a liturgia do culto, né? E nós nos esquecemos de quem está lá fora. Entregar uma sopa para um morador de rua, entregar um cobertor para um morador de rua, não pode ser um fato isolado, que você faz uma vez e nunca mais faz. Por exemplo, na Palavra Viva nós não temos ainda esse trabalho. Por quê? Porque Deus precisa, e Deus, na verdade, já está levantando pessoas que tenham esse coração. A gente faz. Nós já fizemos trabalho em orfanato, nós já fizemos trabalho no lixão, quando tinha um lixão ativado aqui na cidade. A gente faz trabalho assistencial em várias esferas da sociedade, não quero entrar muito aqui nesse detalhe, a gente não precisa estar falando, desde um remédio até um bujão de gás, de uma assistência, de uma carona no hospital, enfim, a gente procura dar uma assistência. Mas é algo que tem que fazer parte da vida do ser humano, Sim. Né? Porque a própria palavra de Deus diz assim, que se eu não consigo amar o meu próximo, como eu posso dizer que eu amo a Deus? E você muitas vezes tirar uma peça de roupa do teu corpo, como aconteceu na Palavra Viva, num culto de jovens, tirar um casaco e dar para alguém, é muito importante. Isso que eu estou falando para você é verídico. Nós estávamos num culto de jovem, pastor. Nós estamos falando aqui de assistência para o reino.
nós estávamos num culto de jovens na igreja e chegou um rapaz lá muito agitado, agitado mesmo. O nome dele é Renato. Eu estou falando o nome dele porque foi para o Facebook isso. E ele falou algumas coisas, eu orei por ele. Ele ficou até o final do culto, se acalmou. E aí ele entregou a vida dele para Jesus no final. Glória E aí a Deus. no outro dia, Glória a Deus. nós vimos uma postagem no Facebook que ele tinha saído de casa naquele sábado, meio-dia, depressivo. Meu Deus. Deixou o celular e estava desaparecido. Meu Deus. Aí eu pergunto para você, naquele dia, se nós não tivéssemos dado de comer a ele, porque gesto, jovem, né? um jovem foi lá e deu um prato de comida para ele da cantina, que era batata, porção. O pastor Júnior deu casaco de frio para ele. Meu Deus. A irmã Dani deu assistência de algumas roupas para ele. Nós demos toda assistência, eu dei uma assistência espiritual e esse rapaz desapareceu. Nós não sabemos, de repente, se tiver alguém aí assistindo, puder nos dar uma notícia, né? Porque a nossa igreja compartilhou e se mobilizou na ajuda da busca dele. Então, se a gente fecha as portas, se a gente diz não, e existe hoje um trabalho chamado capelania. E para quem aí acompanha o nosso podcast, sabe que eu sou uma pessoa assim, muito dedicada ao estudo, à pesquisa. E eu fui lá, né? Eu nem sei se o pastor Abidão pesquisou sobre isso e ia falar sobre isso, mas eu pesquisei sobre a questão da origem palavra capelania. Olha que interessante, ele vai poder falar. Historicamente, o termo capelania foi criado na França em 1700, porque em tempos de guerra, o rei costumava mandar para os acampamentos militares uma relíquia dentro de um oratório que recebia o nome de capela. Essa capela ficava sob responsabilidade do sacerdote, dos pastores, dos líderes, né, dos padres, conselheiro dos militares. Então, olha que coisa interessante. Eu não sabia disso, pastor Abidão. Não sabia disso. Estou aprendendo agora, né? Já existia um serviço de amparo, de acolhida, de levar uma palavra. E dentro desse contexto, né, de capelania, eu já gostaria de deixar aí o Abidão já falar alguma coisa para tirar a tua dúvida, esclarecer as suas dúvidas. Tem bastante gente nos acompanhando aqui, legal, pastor Abidão. Tem até o Márcio Pupo aí te mandou um abraço. Márcio Pupo. Márcio Pupo, aquele grandão, sim. né? Um abraço. E ele falou algo aqui, que, ó. Olha o que o Pupo falou aqui pra gente aqui. Vamos interagir com essa galera, que daqui a pouco o pessoal tá mandando a pergunta. Pastor, o senhor tá elegante. Vocês estão elegantes, estão de parabéns aí, tá mandando um abraço pra gente aqui nesta manhã. Márcio, Deus abençoe a sua vida. É isso aí. Então, Abidão, fala pra gente então, dentro desse contexto de capelania, né? Pastor, o termo capelania para muita gente é algo novo, né? Mas, como o senhor disse, tem toda uma base bíblica. Nós lemos aqui em Mateus 25, é o serviço assistencial, ou seja, estar em prol de alguém. Não somente, como o senhor falava, entre quatro paredes, porque muita gente hoje pensa que o trabalho da igreja é somente dentro das quatro paredes. E eu também não tiro a importância disso, né? Termos eventos e discipulados e ensino, isso é fundamental no trabalho da igreja. Mas a igreja é lá fora. O próprio termo eclésia, né? Ou eclesia no grego, para fora. São chamados para fora. Eram os eruditos que saíam da cidade para exercer sua função lá fora, fora da cidade. E isso realmente é uma realidade, uma triste realidade. A igreja, de uma forma global, tem se esquecido do serviço assistencial. E eu me incluo também nisso, porque nós pecamos nesse sentido. Então, a capelania ela vem para estimular isso. Em Mateus 25, você vê, se você for no contexto mesmo da passagem, eu estava lendo ontem à noite essa passagem, é um julgamento, é um juízo, é uma separação, é uma exclusão, né? Sempre se fala hoje de inclusão, mas nosso Deus, ele é exclusivo. Ele requer que nós cumpramos aquilo que ele demanda para que nós estejamos ao lado dele, à direita, né? Uhum. Os da esquerda não entraram no gozo do seu Senhor. E qual é o contexto ali? É ter cumprido aquilo que muita gente não vê. O que é? A assistência a um pobre, a um necessitado. Então nós temos já, principalmente em Mateus 25, essa base bíblica. O senhor falava do termo capelania, isso que o senhor salientou é muito importante para a gente ter
consciência daquilo que era já antigamente o serviço de capelania. Agora, a origem da palavra, etimologicamente, capela, vem de capa, né? No latim. Pequena capa. Por que se originou isso? Houve um santo, não digo nem da Igreja Católica, mas foi antes da Reforma, né? No século IV, chamado Martinho de Tours, da França. Ele era nascido numa região da Hungria, e a história conta, né? A história conta que Martinho de Tours, os seus pais não eram cristãos, no ano 300 e pouco. Os seus pais eram pagãos, e o seu pai o regimentou, o Martinho, no exército romano. Naquele tempo, o Império Romano dominava toda a Europa. E contra a sua vontade, porque já a história diz que Martinho tinha um desejo em servir a Deus. Essa é uma das origens também da capelania. E aos 20 anos de idade, ele já regimentado no exército romano, um dia numa região da Itália, um mendigo no frio aparece para ele. Ele pede ajuda. E ele pega a sua espada, rasga a sua capa e entrega a sua capa. Olha só que coisa interessante, gente. Então, muito legal. Essa história marca o que é em si a capelania. Tirando o foco bíblico, né? A gente pode dizer que você está dividindo o que você tem, né? Capa pequena, você corta a capa. Eu estou usando aqui para a gente bater um papo. Seria uma metáfora, vamos dizer assim, para mostrar o que é a capelania. Eu abro mão do meu tempo, eu abro mão da minha família até, é claro, não pecando nesse sentido, né? Com sabedoria. Abro mão de mim mesmo, até do que eu tenho, como o senhor falava ali, alguém compartilhou um casaco. Eu já fiz isso também, peguei do meu casaco, já entreguei chinelo, já entreguei coisa que eu vestia para alguém, um alimento. Então isso se chama capelania. É claro que tudo isso, hoje nós, dentro do contexto eclesiástico, nós temos como um ministério. E eu gostaria de depois entrar nesse assunto, pastor. Sim. Como a capelania como dom espiritual. Legal, ótimo. Pouco se fala disso. Se fala disso. Mas terminando a questão histórica, Martinho de Tours, então, esse nome Tours era uma região da França, né? Porque depois ele foi bispo nessa região. E a partir daquele dia ele entendeu, porque ele teve uma visão à noite, diz a história, que ele teve uma visão que o próprio Cristo aparece para ele, e ele aparece vestido com essa capa. E ele lhe diz: hoje, Martinho, é o cumprimento de Mateus 25, 35, isso, mesmo 36. não devoto, você me vestiu. E Martinho era um pagão até então, mesmo tendo uma sede dentro dele. Eu sempre falo disso, do que há dentro de nós, né? Como vocação, como chamada, isso um dia vai sair à tona. Isso não muito forte. É o tempo. E a partir dali, dos 20 anos de idade, ele se despede, ele pede baixa do exército romano. Naquele então, já o imperador já era cristão, né, Constantino, e ele teve toda a liberdade de deixar o exército. E a partir no ano 300 e pouco, Martinho de Tours, São Martinho de Tours, né, que é chamado, ele se dedica totalmente ao serviço dos pobres, dos mendigos, aos enfermos. Ele se torna monge e ele morre aos 81 anos de idade, tendo dedicado toda a sua vida ao serviço de capelania. Então, junta-se tudo isso, depois mais aquilo que o senhor falou, anos depois, e hoje nós, nesse contexto, podemos entender que a capelania é bíblica. Se o senhor depois puder, a gente abrir esse espaço para a questão do dom. Sim, capelania como dom espiritual. Isso me chamou a atenção. Algo bem curioso, né? Me chamou a atenção porque eu comecei aqui falando até sobre a questão que entregar um cobertor. Lembra que eu falei aqui? Sim. Entregar um cobertor Calhou, né? Para um morador de rua, que está em condição de rua, não pode ser um fato isolado. É verdade. Entra na questão de um dom. Porque quando você tem um dom específico dado por Deus, você vai exercitar esse dom, né? Você vai praticar esse dom, né? Porque muitas vezes a gente até mesmo se cobra por isso, né? Puxa vida, eu preciso fazer algum trabalho assistencial.
Graças a Deus, a igreja, pastor Abidão, a gente dá muita cesta básica. Graças a Deus, sim. hoje a gente tem uma assistência social funcionando muito bem, mas eu sei que a gente pode fazer mais. Muito mais. Sabe? Podemos. Fazer muito mais, sabe, dentro desse contexto. A Bíblia, né, a gente encontra inúmeras referências às boas obras e à prática do bem. Eu vou ler aqui alguns versículos e aí a gente vai começar a falar sobre isso dentro dessa questão para você entender o que abrange um trabalho, perdão, de assistência, né, de capelania no reino. Olha o que a palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 22, versículo 22. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Versículo, capítulo 23, versículo 6 de Êxodo. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Olha como que a palavra de Deus, ela desde do Antigo Testamento, né, ela vem falando. Levítico capítulo 19, versículo 15. Não farás injustiça no juízo, não farás acepção da pessoa do pobre, nem honrarás o poderoso, mas com justiça julgarás o teu próximo. Capítulo 23, versículo 22 de Levíticos. Quando fizeres a cega da tua terra, não cegará totalmente os cantos do teu campo, nem colherá as espigas caídas da tua cega, que a gente lembra de Boaz, sim, né? E de Ruth. Para o pobre e para o estrangeiro as deixará. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus sempre está falando para a gente cuidar, para a gente repartir. Glória a Deus. E aí Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos Glória céus. a Deus. Então, desde o Taná, né, que é a antiga aliança, né, o Antigo Testamento, como você quiser aí, você vê o próprio Deus falando do cuidado que nós temos que dar ao pobre, à viúva, ao órfão, ao necessitado, que nós precisamos praticar as boas obras dentro de um contexto cristão, dentro da palavra de Deus. Talvez você esteja aí nos acompanhando, é um empresário, é alguém que tem um coração aberto, um coração voluntário, você pode estar de alguma maneira nos ajudando. E aí dentro de todo esse contexto, pastor Abidão, hoje, quem pode ser um capelão? Quem pode exercer esse trabalho? Para quem seria isso? Capelania hoje, nós temos, com todo esse crescimento em si, né, do que é o serviço assistencial da igreja, se tornou um curso, né? Um curso. Legalmente, nós somos amparados por leis, né? Leis federais, e hoje em São Vicente nós já temos uma lei municipal que nos dá o direito de exercer a capelania em recintos, tendo, é claro, o aval da instituição. Tem hospitais que se negam a ter... E essa lei, por ser federal, ela não se aplica em todos os municípios? Se aplica em todos os O municípios. senhor está falando de São Vicente, né? Até tinha uma pergunta aqui. Quais as leis que asseguram o serviço de capelania? O senhor já começou a falar. A lei federal é a 9.982 do ano 2000, 14 de julho de 2000. Fábio Arena, se você tiver aí, marca essa lei. Assegura, 9.982, lei federal. Ninguém pode negar o acesso de um capelão a um recinto. O prisional, pela graça de Deus, hoje... Aqui nós temos um presídio, em Mongaguá. Isso. Na Baixada nós temos 6 presídios. Se tivermos oportunidade, vamos falar um pouquinho também. Hoje eu voltei a exercer a capelania prisional também. Mas o meu foco tem sido maior hospitalar já há 8 anos. Então, nós somos assegurados por lei federal, 9.982 do ano 2000, é a lei que nos dá essa proteção. E claro que a lei também respeita as regras internas de uma instituição. Então, dependendo de uma direção de um determinado hospital, pode ser que eles possam bloquear de certa forma, mas não totalmente. Aí você tem que se encaixar no contexto deles. Claro. Aconteceu isso comigo. Aconteceu isso comigo no hospital da Praia Grande. Não, você não pode entrar aqui. Aí eu apresentei a carteirinha, eu não sou capelão. Sim. Né? Tenho interesse. Mas é lei, né? Visita religiosa, no caso. Aí, assistência religiosa. Né? Aí a moça falou, não, o horário não dá e tal, mas o senhor pode fazer tal horário. Já era fora de um horário de visita. Sim. Né? Mas ela permitiu
Por quê? Porque eu entendo que isso são as regras da Claro. instituição, né? São as regras. Até eu estou com o meu crachá de entrada nos hospitais. Diz assim, artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O inciso 6º diz assim, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Ou seja, tem mais 2 incisos ali desse artigo 5º da lei. Então, nós somos protegidos por essa lei. Então, isso é fato. Agora, quem pode ser capelão? Existem cursos, até dou um alerta aqui, muita gente tem me procurado para saber disso. Pastor, na internet eu vi um curso assim, online. Legalmente, quem pode exercer aliás, quem pode ministrar um curso, pastor, de capelania em si, é um capelão já formado. No caso, se o senhor é um capelão formado, já pode exercer esse curso? Então, formado a formação ela é também pós-graduação, tá? Então nós temos graduação em teologia, eu sou formado em teologia, né, curso universitário, curso superior, e existe também a pós-graduação. Mas existem também cursos livres em capelania. Então, hoje, realmente, eu não exijo, é claro, de alguém que queira exercer o serviço de capelania. Então, hoje o que nós exigimos? Fazermos o curso. Hoje eu faço parte da Missão Genebra com o capelão pastor Epitácio Cavalcante, certo, que seria o meu capelão. Hoje ele não mora no Brasil, deixo até um abraço caso ele estiver nos assistindo. Para o pessoal da capelania em São Vicente também, Deus abençoe a todos. Então, eu estou nessa submissão aí à capelania em São Vicente. Cada cidade tem o seu capelão. Então, em São Vicente, nós temos o capelão Epitácio, e a partir dali nós ministramos os cursos. Então, a pessoa faz o curso, certo, se forma nesse curso, que um curso hoje, a média é 14, 15, 20 horas, carga horária de curso. E esse curso também tem na prática? Sim, nós exercemos na prática, e depois nós abrimos o estágio. O aluno ele precisa fazer o estágio acompanhado por cada coordenador. Hoje já nós entramos no Hospital do Vicentino, em São Vicente. Para quem não sabe, é o novo Hospital de São Vicente. Uau, que legal. Dependências novas, novíssimas. Onde é esse hospital? Na linha vermelha, na avenida que cruza Porto, ali de São Vicente. Dependências. E é municipal? Municipal. E, se não me engano, dos 9 municípios em São Vicente, da região metropolitana da Baixada, São Vicente é o único que tem um hospital desse porte, totalmente do município. Então, com muita dificuldade nós entramos ali, pastor, para a glória de Deus, há um mês atrás só, entramos com ofício, com toda a legalidade, graças a Deus, e agora nós continuamos exercendo o serviço de capelania no CREI, que será demolido, né? O CREI vai ser demolido? Vai ser demolido, e ali haverá novas instalações de UPA e pronto-socorro, graças a Deus. E o Hospital do Vicentino também, uma nova ala ali, está em construção já, eu creio que ainda nesse ano. Enfim, então nós exercemos através de um curso, de um estágio e principalmente de um bom testemunho, pastor. Tá? Ali nós entramos, é claro, com uma carta de apresentação, de recomendação do pastor, do candidato, do aluno. Temos em mãos essa ficha cadastral e, juntamente com a carta de recomendação, que é muito importante, quem está conosco, nós, hoje, posso dizer, nós estamos exigindo para o hospital que ele nos possa controlar, né? Esse controle de acesso seja para nós, ou seja, que não seja qualquer pessoa que entre no hospital para fazer esse serviço. Bom, enfim, seria isso, o que é necessário para ser um capelão. E principalmente, pastor, eu sempre falo dessa palavra que para mim é uma palavra essencial para quem vai assistir alguém. Sensibilidade, né? É uma sensibilidade espiritual. E você sabe, quando alguém tem
um nível de sensibilidade ao ver uma criança, ao ver alguém necessitado, ao ver uma situação que precisa urgentemente de um cuidado, de um socorro. E depois eu quero falar sobre essa questão do dom, porque isso se torna um dom. Ou seja, eu vejo biblicamente isso. Há algo dentro de mim que queima, uma sensibilidade, um cuidado por alguém. Eu vou entender, se eu trabalhar nesse contexto bíblico, eu vou compreender que isso torna-se um dom, uma chamada dentro de mim. E isso existe biblicamente. Agora, pastor, então, quer dizer então que se aquele irmão que está lá na igreja, ele não canta no louvor, ele não trabalha no diaconato, mas ele vai para os cultos, mas o coração dele arde para isso. Sim. Ele, no caso, ele poderia fazer um curso de capelania? Com certeza. Por exemplo, lá na Palavra Viva eu tenho um irmão que quer ser capelão. Né? Pastor, eu quero ser capelão. Eu autorizando ele, vocês como ministradores do curso, você precisa receber uma autorização do pastor indicando essa pessoa. Sim. Quem é essa pessoa, né? O curso de capelania, então, para a gente entender, não é só para um líder eclesiástico. Não. É para uma pessoa comum. Uma pessoa, mesmo que ela não exerça um cargo, mesmo, né? que ela não seja evangélica, vamos dizer assim. Também. A capelania, ela não apela nesse sentido da religião. Presta atenção, olha que detalhe importante. Eu fiz essa pergunta aqui, foi proposital. Isso é lei. Quando nós entramos, de ambas as partes, tá, pastor? Ou seja, do capelão, existem capelães católicos, evangélicos, umbandistas, existem capelães, até no catecismo também existe a capelania. Eu lido com a pastoral de São Vicente, com o pessoal católico, a gente trabalha junto. Olha que legal. E não há problema nenhum. Só que o que a lei nos protege nesse sentido. Aliás, a lei protege em si quem recebe o serviço de capelania, que o serviço é intrarreligioso, ou seja, não há limites de religião. Se houver alguém que não cidadão não mesmo professa a minha fé, a minha religião, nós vamos orar. Outra coisa importante, a capelania hospitalar, principalmente, ela exerce o serviço de oração e de assistência como conselheiro espiritual, ou seja, eu levo cura espiritual e não cura física necessariamente. Então muita gente confunde que o capelão entra lá para orar, para levantar todos os doentes. Se isso acontecer, glória a Deus, já tivemos casos, sim, com certeza, Deus te usa para orar por alguém e o milagre acontece. E acontece. Outras vezes, orar por alguém, a pessoa é recolhida. Já tive essa experiência. Pessoas já no estado já de partida, né? Eles só precisavam de uma oração. Serem liberadas no mundo espiritual e a pessoa descansa no Senhor. Então, esse é o serviço de capelania. É por isso que eu volto a salientar. Deve haver esse cuidado do capelão de trabalhar a sua sensibilidade espiritual. Não fazer por status. Aliás, eu sempre brinco que ser capelão não é status. Você segue um capelão famoso aí no Instagram, no Facebook? É pouquíssimo falado, é por isso que eu fiz questão de te chamar para falar sobre isso. É um trabalho de bastidores, realmente, e a gente... É para quem não gosta de aparecer mesmo, né? Isso. Não, eu gosto disso. Eu amo. Posso falar rapidamente sobre a questão do dom espiritual? Pode falar, mas deixa eu só fazer algumas considerações que tu vai ficar feliz aqui. Tem bastante gente participando aqui, pessoal. E se você quer fazer uma pergunta, faça uma pergunta aí no YouTube. Nós estamos também no Facebook, mas eu estou aqui acompanhando pelo YouTube. Missionária Milka Solis, olha lá. Milka. Bom dia, paz. Eu e minha mãe estamos assistindo. O Mano e minha mãe, o filhão dele. Então, mãezinha. Tá aí. Beijo, mãe. Beijo, Milka. Aí, ó. Professora Vitória, minha filha, bom dia, graça e paz. Sandra, pastor e meu professor Abidão, homem de Deus, tem um coração totalmente voltado ao serviço ao Senhor. Sandra. Qual Isso, Sandra S. Santos, está aqui te mandando um alô. Pastora Sandra. Missionária Milka, Glória aqui, a Deus. a família do pastor Abidão, nós aqui, testifica que ele é bênção, mesmo em todas as coisas, inclusive na capelania. Aí tem aqui o alô do nosso irmão Tiago, né? Parabéns, pastor Abidão, Luzinete está mandando aqui. Ó,
A Andressa Balestero tá lá em Portugal, a Andressa, hein? Tá assistindo Estamos a gente chegando aqui lá, também. Bassana. Bom dia. E ela, tu já deu aula para ela. Bom dia. 2 professores incríveis. Oh, glória. Então, nós estamos Glória aí, a ó. Deus. E Ivanir Conceição, Shalom, Deus abençoe minha Ivanir, Deus irmã. abençoe, Ivanir. Minha mãe é católica e faz esse mesmo. serviço, hein? Bom dia, filho. Bom dia, pastora Bidon. Qual o nome da sua mãezinha? Angélica, Maria Deus Angélica. abençoe a dona Angélica. Completou 70 anos agora, Parabéns, hein? parabéns. Ontem, dia 23. Parabéns. Né? Deus Então, abençoe. se você tem alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta, manda aqui no YouTube que a gente vai estar falando aqui. Então, e compartilha, tá, gente? Compartilha, chama mais pessoas para estar participando disso. Então, Glória a Deus. o pastor Abidon, ele quer falar do dom, da capelania como um dom. Eu vou pedir para você inserir, dentro desse contexto, a gente já falou a lei que assegura, né, que é uma lei federal. Como dom, quais são as áreas de atuação da capelania, pastor Abidon? Fala pra gente. Olha aqui. só, a gente tem muito o que falar, né, sobre capelania. Eu trouxe aqui até um resumo de normas que nós entramos juntamente com o Hospital Vicentino. Isso não é nosso, isso é questão ética mesmo da capelania. Se nós formos entrar na questão ética, comportamental, deveres do capelão, a gente vai precisar mais uma hora aí, pastor. Uhum. E não quero tomar todo o tempo aqui. Mas eu queria focar muito essa questão como chamada, né? Chamada. E você vê muitos hoje que se dispõem à chamada, mas parece que se faz um paralelo somente com o altar, né? A plataforma. E eu vou cantar, meu chamado é cantar, é ministrar, é pregar. E a capelania em si é um chamado para o serviço assistencial, onde talvez ninguém vê, E isso me preocupava há tempos atrás, eu posso dizer alguns anos atrás, porque não é que eu queria me desculpar em relação a isso, mas eu dizia, Senhor, isso tem que ser um dom, né? Para exercer isso tem que ser um dom, tem que ser uma chamada, né? E eu descobri, pastor, porque a gente fala muito dos dons, os 9 dons espirituais, né? Uhum. Os dons de dicção, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, os dons que são exercidos na mente, discernimento do espírito, palavra de ciência, palavra de sabedoria, dons da fé, curas e milagres. São os 9 dons, né? Que a gente divide em 3 e tal. E também falamos muito dos dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas há outras listas de dons na Bíblia, no Novo Testamento, que muita gente não compartilha isso. Eu queria somente ler aqui em 1 Coríntios 12, que versículos antes, no versículo 4 para frente, tem a lista daqueles 9. Uhum. Só que no final do capítulo 28, perdão, do capítulo 12, versículo 28, diz assim, o 27 diz, ora, vós sois corpo de Cristo. Paulo está salientando o capítulo 1 Coríntios 12, versículo Isso, 28, é o mesmo pessoal. capítulo que fala dos 9 dons. Uhum. Só que nos versículos finais, Paulo parece que nos lembra de mais alguns dons. Somos corpo de Cristo e individualmente, diz, membros desse corpo. A uns, novamente Paulo está focando os dons. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Olha a importância do apóstolo. A base é apostólica. E o interessante é que aqui ele começa em segundo lugar, em terceiro lugar. Não é uma hierarquia, mas não é uma importância, mas Paulo entende que há, sim, lugares a serem exercidos. Em segundo lugar, profetas, né? Em terceiro lugar, mestres. Olha só, esses dons já são referidos, eles se referem a Efésios também. Depois Efésios 4. Isso. Depois, operadores de milagres, curas, milagres. São os mesmos dons. Ele está repetindo. Preste atenção. Depois, dons de curar. Perfeito. E aqui que me chama a atenção. Socorros. Sim. Eu ia citar sobre isso. E se você vai no grego, essa palavra é um pouquinho complicada. É antilepseis. Antilepseis. Meio estranha a palavra. Antilepseis. Né? Irmão, aqui hoje é uma aula que você não tem... Do verbo... Antilambanastai. Parece que está falando em língua, né? Em só 2 vezes esse verbo aparece, pastor. Incrível. Socorro. Socorro. Aqui em 1 Coríntios 12, que se refere
a socorrer alguém. Eu pesquisei mais um pouquinho sobre isso. O sentido básico é auxiliar, ajudar, assistenciar ou socorrer. Só que depois encontramos o verbo, ali é o substantivo, que seria socorros. Só que o verbo antilabanastai, é o verbo que fala em línguas, está em Atos. Lembram quando Paulo chama os anciãos de Éfeso? Ele está em Mileto, faz um discurso, se despede na praia, todos choram, se abraçam, oram. Naquele versículo, naquela passagem, no finalzinho, Paulo fala sobre socorrer os enfermos. Ele fala, precisamos socorrer, não quero me deter, mas está em Atos 20 e 35. São as únicas vezes, pastor, que a palavra socorrer ou socorro está salientada. Ele conclui esse versículo dizendo, é melhor dar do que receber. Perfeito. Coisa maior é dar do que receber. E ele salienta o seguinte, lembrando das palavras do nosso mestre, Jesus, glória a Deus, é melhor dar do que receber. Ou seja, todo o discurso que Paulo faz aos anciãos de Mileto, de Éfeso, ali em Mileto, na praia, que é um discurso que eu amo muito, ele foca isso, se entregue mais, se doe mais, cuidem de vós, eles falam, cuidem de vocês, cuidem do rebanho que o Senhor colocou em vossas mãos. E depois nos versículos finais ele fala, precisamos socorrer os enfermos. Tem uma tradução que diz socorrer os necessitados, como o Senhor falava. O necessitado não é somente de cura, mas um necessitado em áreas sociais na sua vida. Então, juntando essa passagem de 1 Coríntios 12 e Atos 20, versículo 35, eu entendo, pastor, e entendemos sim, que há uma lista também, na lista de dons espirituais para a igreja está o dom de socorros. Então, vamos tirar essa palavra, se ele não é um dom. Então, como dom, eu preciso exercer. E como o mesmo Paulo diz, preciso aperfeiçoar, ou seja, nós estamos em vias de aperfeiçoamento. Pastor Abidon, você é um capelão. Não, eu estou aprendendo. Você está 7 anos na capelania, 8 anos vou fazer agora. E para a glória de Deus, nunca deixei de entrar uma segunda-feira no hospital. Agora, pastor, eu marquei a segunda-feira para mim, pastor, é capelania de manhã prisional. Estamos ali no Dakar, no CDP, ali em São Vicente, como eu disse, são 6 presídios. São os esquecidos. Hospitais, prisão, são os esquecidos. Então, ali, raramente. Só, não quero te interromper. Esses dias, sentei com um casal cristãos e um deles me falou assim, você está na prisão, pastor? Você está entrando na prisão? Sim, estou entrando. Falei um pouquinho sobre isso. Ela fala assim, a pessoa fala assim, não faça isso. Não faça. Eu falei, por que não faça isso, né? Me chamou a atenção. Eles não merecem. Ele fala assim. Eles não merecem. Pastor, isso não criou em mim uma revolta, mas foi um aprendizado. Eu disse, foi algo instantâneo, foi de Deus. Eu perguntei assim, e quem merece? Você merece? Eu mereço? Se eu contar a história do meu avô, do meu pai, da linhagem que nós tínhamos, do destino de maldição que nós tínhamos para a nossa vida, família Solis, eu estava perdido, pastor. Talvez eu estaria naquela prisão. Era para eu estar nessa prisão. Mas o Senhor nos tirou do monturo, do lixo, nos separou. Então, quem sou eu? Não é porque eu mereço, porque eles merecem. É porque o Senhor nos separou para isso. E hoje eu me coloco na presença do Senhor, talvez não para exercer um ministério, ser presidente de um ministério. Isso, nada contra isso. Pelo contrário, cada um tem e entende a sua chamada. Mas seja presidente de ministério, seja bispo, arcebispo, pastor, apóstolo, todos, como diz Paulo, é melhor dar do que receber, que são palavras do mestre. Todos precisamos nos enquadrar no dom de socorros. Direta ou indiretamente, pastor. Eu preciso. E o evangelho é isso. Socorrer alguém, salvar alguém, resgatar alguém. E eu falava da minha mãe,
ela está nos assistindo. Minha mãe... Uma galera, a Anice está te assistindo, Glória a Milka, Deus. pastor Denis. A minha mãe, para mim, meus pais, sempre foram um exemplo de ministros que exerciam o dom de socorros, porque às vezes eles nos largavam, lógico, era um preço a pagar, e para quê? Para socorrer alguém. Alguém que estava se matando, alguém que estava enfermo, alguém que estava preso, alguém que estava chorando. Então, a base principal, pastor, é a sensibilidade, como eu disse, ouvirmos a voz de Deus. Há vidas clamando. Agora, se eu só quero exercer um ministério numa plataforma, eu preciso rever conceitos, rever valores do que é o cristianismo na minha vida. Eu estou pensando aqui no que tu está falando, pastor. Eu procuro trabalhar muito isso na questão da célula, da gente ganhar, da gente trazer o perdido, da gente não ficar só entre a gente. A célula, vocês se moveram muito tempo por célula, sim, né? Sim. Vocês foram um modelo de célula para mim. Aprendemos muito. E na célula você recebe todo tipo de pessoa em todos os estados, né? E você tem que fazer o bem para isso. Eu ia te fazer uma pergunta aqui, na verdade eu vou acrescentar essa pergunta dentro da questão do dom, junto com a do André Mateus, que está aí assistindo a gente também. André discípulo Mateus, lá da Palavra Viva. Abraço, André. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: se a capelania ela é um dom, como a pessoa pode descobrir esse dom? Ponto. Certo. Como a pessoa pode descobrir esse dom? Nossa horário já está indo embora e é uma pena que está muito bom o assunto aqui, né? E aí o André Mateus, ele está saudando a gente aqui e está dizendo o seguinte: a capelania como um dom, porém, é aquelas pessoas que entendem por consciência social que a capelania deve ser feita, existe, ou eles ou elas não compreenderam que é um dom que elas possuem. Entra naquilo que eu estou te falando. Uma pergunta e uma colocação dele já. Entra naquilo que eu estou falando assim, como a pessoa descobrir que é um dom? Porque de repente a pessoa está exercendo um trabalho social, ele não é um capelão, mas ele está exercendo um trabalho social e ele não sabe que ele tem esse dom. Perfeito. Ou de repente ele está fazendo porque, exemplo, por isso que eu não mando, eu não fico, não, vamos fazer, tem que fazer. Porque tem que nascer. Tem que nascer. Tudo que flui é de dentro para fora. Mas também, pastor, algo que nasce, precisa ser estimulado. Às vezes a pessoa... Aí entra o aperfeiçoamento. Isso, né? Era isso que eu ia falar. A pergunta e a colocação perfeita do André. Eu quero ler aqui, capítulo 12 de 1 Coríntios, que é o famoso capítulo dos dons, né? Olha o que Paulo termina. Como que ele termina dizendo? Procurai com zelo o quê? Os melhores dons. Procure com zelo os melhores dons. Só que o último versículo, o versículo 31 do capítulo 12, na verdade, é uma introdução para o capítulo 13. Onde entra Paulo falando? Fala do amor. Então, ainda que você faça tudo, ainda que você entre em hospitais, ainda que você entre em presídios, ainda que você doe a sua vida, você dê 1 milhão de cestas básicas, pastor, ainda que eu entregue meu paletó de grife, se eu não tiver amor, se eu não trabalhar em minha sensibilidade. André, como trabalhar isso? Procurar com zelo os melhores. Senhor, aonde eu me enquadro? Na oração, eu até quero complementar, Bidon. É na oração na e intimidade, né? Sim. Agora, aí você vai despertando para isso. Mas, pastor, só um detalhe. Eu sempre digo assim, me fizeram uma pergunta no último curso que a gente fez, numa igreja linda em São Vicente. Qual a diferença, esse aluno fez essa pergunta, qual a diferença de um evangelista, porque evangelista também é um dom, é um evangelista e um capelão? Eu falei, simples, todo capelão precisa ser evangelista, ou seja, tem que ser um ganhador de alma. E muitas vezes um evangelista não necessariamente vai ser um capelão, ok? Então todo evangelista, todo capelão é um evangelista, mas nem todo capelão será um capelão, nem todo evangelista será um capelão. Aonde eu quero chegar? Que o fogo, a alegria, o gozo, a paixão por vidas, o zelo, o amor, né? Precisa na vida de cada cristão. Como se trabalha isso? Nesse aperfeiçoamento. É claro que o Senhor vai nos direcionar. Tem gente que não nasceu para entrar em hospital.
Eu já lidei com alunos, estagiários que no primeiro dia de visita, pastor, o jovem passou mal e desmaiou porque ele viu uma ferida, viu algo exposto de um paciente. Hoje não vai dar tempo de dar algumas dicas da capelania. E ele entendeu e eu entendi que não é. Como uma pessoa pode dizer assim, meu chamado não é entrar É uma forma da pessoa num descobrir. presídio. Mas os socorros você não somente vai exercer, ou a capelania não somente vai exercer em presídios, em hospitais, não. É no dia a dia, o quanto eu me importo com meu vizinho que chora, o quanto eu me importo com aqueles jovens que estão na esquina da sua casa, talvez usando drogas, ou até traficando, o quanto eu me importo e eu vou lá. E eu sempre digo que eu gosto de entrar em biqueira. Eu amo entrar nisso. Essa abordagem com os jovens. Então, o quanto isso queima de mim. Talvez você não entre numa biqueira num hospital ou numa prisão, mas você pode alcançar o seu vizinho, o seu colega de trabalho. Isso é o quê? É a base do evangelho, pastor. É aquilo que queima dentro de nós. O quanto nós temos de Cristo, o quanto eu vou transmitir Cristo. Se eu tenho pouco de Cristo, pastor, se Cristo não me preencheu plenamente, eu não vou falar de Cristo. Porque eu já fui filho de crente, não convertido, filho de pastor, e eu era, como o Natanael sempre brinca, era um agente secreto na escola. Ninguém sabia que eu era crente. Ninguém. Eu escondia mesmo. E eu mentia, não era omitia, eu mentia. Só que quando a explosão, o dunamis, né, o dunamis do evangelho entra, o amor, a paixão, isso tem que ser algo explícito, pastor. Então, alguém que é um crente em Jesus, que ama a palavra, que ama Jesus, ele vai amar vidas, ele vai se importar com vidas e vai procurar o melhor dom. Aonde eu me enquadro? Agora, socorro, meu amigo, eu quero deixar bem claro aqui. Socorro tem que estar esse dom tem que estar no coração de cada crente. Com certeza, pastor. E aí, André, pegou? Tá querendo abandonar a mídia, meu filho? Mas se for o teu dom, a gente entende, tá bom? Bom, gente, tá muito legal, nosso horário tá indo embora. Que pena, né, pastor? Tá muito bom. O pessoal tá participando aqui, viu, Abidão? Ó, até que horas nós temos aí? São já 10 horas. Já, estamos quase acabando. Ivani Conceição, tremendo dom de socorro. Daniel Abate, pastor Abidão, homem muito amado. Daniel, Deus abençoe. Conte-nos um testemunho impactante da sua experiência em capelania. Rapaz, o Daniel, ele fez a pergunta que eu ia fazer agora no final. Tem várias, né? Porque eu quero o seguinte, pastor Abidão. Hoje a capelania ela pode ser exercida no presídio, no hospital, orfanato, asilo. Sim, asilo. Já fizemos no Lar Vicentino. Debaixo da ponte. Isso, no LAN, em São Vicente. Precisamos voltar depois da pandemia, nunca mais fomos lá. Orfanato, chama orfanato, né? Na verdade, abrigo para essas crianças que não têm essa assistência. Há muitas maneiras. O Daniel está perguntando de uma experiência. Eu tive uma experiência. Não, calma. Tá. Fala ainda não. Você vai ser pro final. A gente já vai falar isso daí. Daniel, aguenta firme aí, tá? Vai compartilhando, tá? A minha mãe colocou aqui também que ela já fez visitas. Ela colocou: fiz visitas de capelania pela Pastoral da Saúde no CREI. Ótimo. Devido à pandemia e minha idade, não tenho ido mais. Pastoral da igreja. O Pastoral da Saúde. O pessoal da pastoral é da igreja ali do Nossa Senhora do Amparo, ali na Capitão Moraguiar. Que ela vai. E também tem da Matriz. Então, essa turma não voltou pós-pandemia. Por quê? Porque a maioria eram senhoras. E hoje, pós-pandemia, uma das regras é somente pessoas abaixo de 60 anos. E eu posso dizer, Deus me usou ali para entrar com esse ofício para a Secretaria de Saúde, com a nossa secretária de saúde, a doutora Michele, que nos recebeu muito bem, doutora Michele, e também a doutora Mirella ali, e o doutor Rubens, no Hospital do Vicentino. E um dos pontos que eu solicitei é que não fosse mais 60 anos, fosse 65 pelo menos. Eu deixei alguns aí felizes e que voltaram. Então muita gente ficou parada pós-pandemia, viu, pastor? Muita gente. Bom, gente, o que eu quero pedir para o Abidão? A gente vai encerrar ele contando um testemunho, né? Isso aqui estava na pauta mesmo, eu ia pedir para ele, e o Daniel foi aí direcionado pelo Espírito Santo. Deus te abençoe.
Onde que a gente pode encontrar esse curso, pastor Abidão, de forma presencial? Por exemplo, vamos falar aqui de Mongaguá. Se eu quiser trazer esse curso para cá, como é que funciona? Bom, em primeiro lugar, em cada cidade há um serviço de capelania, Certo. tá? Então, em São Vicente, como eu disse, nós somos ali regimentados pelo capelão Epitácio, que é da Câmara de Capelania Genebra Brasil, né? É como se fosse uma ONG que presta em conexão aí com a Secretaria de Saúde em São Vicente. É ela que se prontifica e exerce esse papel entre o capelão e o hospital em si. Então, quem faz capelania tem que passar, pelo menos pela gente ali no crivo, Isso em São Vicente. em São Vicente. Agora, em cada cidade há um capelão e há um serviço de capelania. Certo. E às vezes até, por exemplo, em Santos, há capelães na Santa Casa, na Beneficência. Então, dependendo da dimensão. Imagina em São Paulo, quantos serviços de capelania deve existir? Uhum. Muitos hospitais, muitos. Então, eu realmente desconheço quem é o capelão assim, principal nós chamamos de capelão mor, né? O capelão mor em São Vicente e o pastor Epitácio. Em Mongaguá, desconheço. Mas se informe, se informe. Agora, se for necessário e tudo indicar que não há uma possibilidade de ministrar um curso, a gente se prontifica, assim, em qualquer cidade, em qualquer lugar. E se o pessoal quiser ir fazer um curso contigo, pode também, quando o senhor Pode, lançar? nós vamos lançar agora em novembro, tem sido nas dependências da igreja mesmo, né? Hoje nós não temos dependências, estamos solicitando uma sala ali no Hospital do Vicentino, com ofício também, estamos aguardando isso, para que seja a sala da capelania. O pessoal se reúne ali para orar, diretores estarão, esse é o nosso sonho, orarmos por diretores também, o pessoal da linha de frente, né? Muita gente pensa que a capelania hospitalar é somente para o interno, não, é para médicos e para os enfermeiros e todo... Para quem está prestando o serviço dentro do hospital. Para quem está no serviço de hospitalar, com certeza. Aliás, só um parênteses aqui, nós ficamos 1 ano e meio sem serviço de capelania, pastor, no CREI. E eu ia uma vez por mês, categoricamente, para falar com a administração, e eu era barrado. Não tem. No pico da pandemia, 2020, 2021, eu ia todos os meses falar com o diretor. Passaram uns 3 diretores do CREI, e até que em outubro Deus usou, eu posso dizer, foi um anjo, uma enfermeira-chefe ali da humanização, a Raquel, que muito nos abençoou. Eu brinco com ela que ela foi o Ciro de Deus ali, e através dela ela viu a necessidade urgente. Muita gente partiu sem ter recebido uma oração. Meu Deus. Muitos profissionais da saúde que viveram momentos assim de surto, de pânico mesmo, um momento muito crítico ali em todos os hospitais, não só em São Vicente, do mundo, né? E ali ela percebeu e ela nos procurou. E através dessa ligação, entramos em contato, fizemos uma reunião e em questão de dias foi liberado novamente em outubro de 2021. Voltamos para o CREI e agora em agosto, iniciamos no Hospital do Vicentino. Então, Deus usa pessoas que têm essa sensibilidade e veem o quadro crítico emergencial, né? Emergencial. Para que seja o meu filho mesmo, suprida. quando estava internado, o Samuel, quando ficou internado, quando quebrou o pulso, nossa, nós ficamos 9 dias no hospital, e quantas pessoas ali pedindo oração. Meu Deus, inclusive até enfermeiro, pessoas do leito mesmo. Nós vamos providenciar, nos informar a respeito da questão do curso, na cidade de Mongaguá, e você que tem um coração aberto para isso, queira fazer, entre em contato. Nós vamos estar nos alinhando com o Abidão. Amém. Provavelmente em novembro, formando uma turma. E é para não ter status, hein? Ninguém tem status aí. Ninguém fica famoso, não. É isso aí. É para quem quer de fato servir mesmo. Glória a Deus. E para a gente concluir aqui, eu quero pedir para você se inscrever no canal Loas TV, tanto do Instagram quanto do Facebook, do YouTube, tá bom? Conteúdo aqui muito rico e para que você também possa continuar compartilhando, tá? Este podcast da manhã de hoje. Pastor Abidão, nós estamos aí estourados, chegando mesmo Amém. no final, é 1h20 esse programa aqui, e nos conte um testemunho sobre uma experiência que o senhor teve aí, 10 segundos para tu pensar naquilo que te marcou. 10 segundos. E conte para nós. É uma experiência... Pensa em 10 segundos, mas pode 3 minutos contando esse testemunho aí pra gente.
Nem só de boas experiências vive um pastor e um capelão. Sempre há experiências tristes, né? E eu sempre conto uma experiência quando a gente ministra os cursos, orientando o que fazer, o que não fazer. Hoje nós temos várias regras, até trouxe aqui, mas não vai dar tempo de falar. Você precisa ter toda essa ética antes de entrar no quarto, bater, se a luz está apagada, nunca acender, se apresentar, bom dia, posso orar, eu sou fulano de tal, faço parte da capelania. Um crachazinho, tudo crachazinho, sim, com certeza. Perguntar, a pessoa quer oração, não é chegar orando, porque eu sou de um tempo também da antiga, que o pessoal já ia com Bíblia. Hoje não, se proíbe a entrada de Bíblia. Parece que é uma perseguição, mas não é, porque o papel ele é transmissor, né? O folheto evangelístico ele é transmissor. Olha aí, gente, jaleco, coisa importante. Isso, sim. O jaleco, distanciamento hoje, máscara, não é qualquer máscara, é a N95, né? Aquela bico de pato que chama, né? Bom, enfim, diante de tudo isso, a gente cumpre e a gente tenta sempre orientar e principalmente a gente trabalha nas experiências para que o capelão se prepare também, que ele vai ter experiências ruins, vai ter rejeições. Tem gente que fala, não, aqui ninguém entra, ninguém ora. Minha religião não permite ou não aceito. Então isso é importante também. Eu conto a experiência de uma vez, eu estava iniciando na capelania, isso me marcou e me fez chorar, pastor, me fez chorar. Eu entrei num quarto, havia 3 leitos ali no CREI, eu estava com um irmão, e eu já era coordenador da segunda, até hoje sou coordenador da segunda-feira, e havia um senhor oriental, né, olhos puxados, obeso demais, muito obeso. E ele olhou para mim quando eu me apresentei, boa tarde, dá licença, sou Abidom, sou capelão. Nunca digo que eu sou pastor, tá? Quando o pessoal pergunta, que igreja vocês são? Não nomeamos igrejas, porque ali há várias denominações. Somos de Jesus, representamos o reino, né? Nós viemos orar por vocês. Vocês aceitam? Pastor, na hora eu vi demônio na vida desse homem. Quando ele olhou para mim, parece que ele fixou em mim. E ele começou a gritar. Eu não vou gritar o que ele gritou aqui, tá? Nem posso. Mas ele começou a gritar, sai, sai, não quero, não quero. Ao ponto do irmão falar assim, que é isso? E o irmão tentou reagir, os 2 pacientes também reagiram. Eu falei, não, eu quero. O outro falou, eu quero. O outro também, não tem essa. E justamente ele estava no meio. E o que a capelania nos orienta? Se eu não quero, eu não posso ficar ali. Pastor, eu saí dali, ele me ofendeu de nomes assim que eu acho que nem conhecia. Isso te abala na hora, porque você sempre é muito bem recebido. Na cultura brasileira, isso é fato. O brasileiro, ele é receptivo. Quer orar, quer fazer evangelismo? Use a estratégia da oração. Vá numa casa, fala assim, posso orar por você? Tem um pedido de oração? Meu irmão, vá na rua, posso orar por você? Já vi jovens na praça ali em São Vicente, numa estratégia, chamando pessoas, posso orar por você? E eu falei, pode orar por mim. Uma menina orou por mim, de 16 anos, tempo atrás. E isso me chocou. Porque o japonês, não sei se era japonês, me perdoem os japoneses, mas o rapaz muito obeso, cheio de sonda, cheio de sondas, e dava para ver que ele se esforçou demais para gritar e me expulsar. Meu Deus. Eu saí e o irmão disse, não, pastor, vamos voltar. Eu falei, não vamos voltar. Pastor, e passou-se uma semana. Nós oramos ali na porta, avisei o pessoal, falei, vamos orar aqui na porta. Oramos, fizemos uma oração, entregamos essa vida e pedimos misericórdia. Quando eu voltei na próxima semana, uma semana depois, fui naquele quarto, me informei com a enfermeira, chefe, me lembro como se fosse o dia de hoje. Quando eu perguntei do rapaz, ele tinha falecido. Meu Deus. No outro dia, pastor. Ele rejeitou a oração. Rejeitou e no outro dia ele partiu. Eu vejo que você se emociona, que seus olhos até enchem de lágrimas. É que isso me marcou demais, pastor. Isso me marcou porque parece que eu assumi um fardo, um peso. Eu falei, meu Deus do céu. Só que o irmão que estava comigo, ele falou assim, pastor, esse sangue não, o Senhor não vai requerer da sua mão.
das suas mãos, porque nós oramos. Eu falei, é verdade. Mas por que eu conto? Até peço desculpa, me emociono, porque realmente foi uma experiência muito dura, pastor. E isso parece que me fortaleceu mais. Eu achei que isso ia sabe? Te parar. Me parar. Eu falei, meu Deus do céu, ser expulso, ser rejeitado. Só que aí veio uma paz. Não rejeitaram a você, Abidão. Rejeitaram a mim. Rejeitaram a mim. Ele rejeitou É o sermão da montanha, quando Jesus diz que aqueles que são rejeitados, perseguidos, né? Pastor, a partir, eu posso te falar, eu não digo foi antes ou depois disso, mas para mim ali foi um divisor de águas. Isso me fortaleceu. Isso foi no primeiro ano, segundo ano que eu fazia capelania. Eu comecei em 2015, isso foi 2015, 2016. Isso me fortaleceu. Então, eu deixo essa experiência. Talvez você queira, deseje, nós vamos ter também. Assim, quando você prega, quando você anuncia, nem todos vão te abraçar, nem todos vão bater palmas, e nem todos vão dizer assim, olha, você foi meu herói. Assim como já tenho experiência na rua, pastor, para não tomar mais tempo. Pastor, um menino outro dia, mãe, ô pastor. Eu falei, quem é você, menino? Eu abracei ele. Aí a mãe fala assim, o senhor orou por meu filho na pediatria. Olha só, gente. Então isso é muito lindo, isso é gratificante. Mas também tem o lado oposto. Aquele que vai dizer assim, não quero você, não quero teu evangelho, não quero nada de você. E nós entregamos na mão do Senhor. Mas são experiências duras que te fortalecem, né, pastor? Amém. Uma alegria estar aqui. É isso aí, gente. Está aqui também o nosso irmão Wellington Guimarães, está saudando, saudando a tua pessoa, saudando a minha pessoa. Glória a Deus. E eu preciso dizer o que ele colocou aqui. Abidom, uma das minhas referências em Deus. Aleluia. E aí ele também está elogiando aqui, programa abençoado, que cresça mais e mais. Amém, amém. João Fajado, pastor João, falei do João pastor. ontem, João sobre Paulo. o que Deus vai fazer na vida dele. Pastores de bênção, Glória muito bom esse canal. Você que está com a gente aí até agora, nos ajude, querido, compartilhando, seguindo esse canal, fortalecendo esse canal. Tem muita coisa boa chegando aí, tá bom? Compartilha os links que a gente mandou para vocês com mais pessoas, porque esse é um assunto que ele deve ser pulverizado. Nós precisamos amar mais. Um dia eu ouvi uma frase que se não tivesse tanta falta de amor, o mundo não estaria como está. Precisamos amar mais, socorrer mais, estar mais perto das pessoas que estão à nossa volta. Pastor Abidão, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, meu amigo, meu pastor. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Uma honra ter o senhor aqui com a gente. Foi nossa. Obrigado à equipe técnica, muito obrigado. E nesse momento eu quero orar por você, tá? Se você quiser continuar mandando aí, colocar até aqui, felizes os que são rejeitados, porque herdarão o céu. Jesus falou isso, né? É o sermão da montanha. Já ganhei meu dia. Mateus capítulo 5. Glória a Deus. Querido, Deus te abençoe, muito obrigado. Amém. Talvez você esteja aí nos acompanhando, não se manifestou, tá ao vivo, de repente está assistindo agora, porque te mandaram esse link. E talvez você esteja ferido aí onde você está, triste, porque talvez alguém nunca te visitou. A gente ouve muito isso, o pastor nunca me visitou. Meu Deus. Nunca recebi uma ligação. Eu mesmo recebi uma família na igreja que ela perdeu o pai e o pastor nem sequer deu uma ligação para estar fazendo o velório, culto fúnebre, né? Então é difícil, são coisas que acontecem. Talvez você esteja aí em uma dessas situações e eu gostaria de orar pela tua vida. E para que você também confessasse Jesus como teu Salvador. Depois, de repente, você se afastou de Cristo, está parado na sua casa, Jesus está alcançando o seu coração hoje. Então, põe a mão no teu coração, feche os seus olhos e declare comigo essas palavras e oremos em o nome do Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu retorno aos teus braços, eu me entrego ao Senhor, eu reconheço a minha fraqueza e te peço perdão por todos os meus pecados, por tudo aquilo que me afastou do Senhor. A partir de hoje eu renovo a minha aliança com o Senhor em nome de Jesus. Amém. Meu Pai querido, que o Senhor possa abençoar esta pessoa agora que está conosco em oração. Que o Senhor, meu Deus querido, possa recebê-la em teus braços, amém, curando as feridas dela, tirando, meu Deus querido, toda a mágoa, todo o rancor do seu coração, amém, amém, e manifestando, meu Pai, o teu amor. Amém. Oro, meu Pai, para que o Senhor venha despertar
a cada um de nós, meu Deus, para este serviço de capelania, serviço assistencial, serviço de socorro. Meu Deus querido, porque o teu nome há de ser glorificado, Amém, o teu amém. nome há de ser exaltado. Sim, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que está conosco até o término desta programação, bem como este que está assistindo agora, meu Sim, Pai. meu Deus. Depois, Senhor, depois de dias e horas, que toda essa palavra que foi ministrada, essa palavra que foi liberada, ela possa encontrar abrigo neste coração, Aleluia. Pai, e trazer a paz que o homem precisa. Amém. Deus, eu te dou graças por toda a estrutura do Loas TV, por toda a equipe que está trabalhando, pelo Michelangelo, Pai amado, que nos cedeu esse espaço, e também, meu Pai amado, por todos aqueles que têm orado por nós. Obrigado pela vida do pastor Abidom, que o Senhor o abençoe, Amém, que o amém. Senhor, o meu Deus querido, dê nas mãos dele, Pai amado, todos os seus projetos que ainda estão parados, Sim, meu que ele Deus. possa avançar no serviço de capelania, levando o teu nome Amém, em nome papai. de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a Amém. cada um de vocês. Amém. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe você, Amém. sua família. Um beijo, minha esposa amada, pastora Íria, Victória, minha filha Júlia, Samuel, Arthur, Gabriel, vocês moram no meu coração. E a todos os discípulos da Palavra Viva. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Posso mandar um beijo para minha esposa? Manda lá. Glória a Deus. Natália e meus 4 filhos. Ô, geração linda. Raquel. Olha, até esqueço os nomes, meu Deus. Raquel, Laura, Adiel e Milena. Amo vocês. Eu sei que É eles isso estão aí. dormindo, mas Deus abençoe. Amém. Tá bom? E você que quer nos conhecer a Palavra Viva, Avenida São Paulo, 3446, ao lado da Zoonose, em frente ao Centro Cultural Raul Cortez, cidade de Mongaguá. Culto, quinta-feira, às 19h45. Inclusive, amanhã estaremos com o apóstolo Natanael e a Oh, comitiva glória. e apostólica que está nos acompanhando. Que benção. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória Você a Deus. também é o nosso convidado. E domingo, às 10 da manhã e também às 19 horas da noite. Tá bom? Deus te abençoe. Amém. Nós vamos agora estar encerrando esse programa e você vai ficar com os nossos apoiadores, toda a colaboração do Loas TV. Deus te abençoe e até quarta-feira da semana que vem, em nome de Jesus. Amém. Pannet é internet de fibra ótica de alta velocidade. Confira as promoções da Pannet. No combo 65, você paga 67 por mês e tem direito a 100 megas de velocidade. Acesso à TV digital Pannet HD TV, Watch Brasil, Paramount Plus e instalação grátis. No combo 1 GB, você paga 97 por mês e tem direito a até 1 GB de velocidade. Acesso à TV digital Pannet HD TV em até 10 telas simultâneas. Watch Brasil, Paramount Plus, cursos profissionalizantes Qualifica e instalação grátis. Navegue com mais velocidade para você assistir séries, jogar, estudar, trabalhar e se comunicar com amigos e familiares. E tem mais! Mudando o seu provedor e vindo para a Pannet, você ganha a primeira mensalidade e instalação grátis. O que você está esperando? Em Mongaguá, internet é Pannet. Entre em contato. Telefone 13 34 45 2900. WhatsApp 13 996 60 2900. Site pannet.com.br.